Olá, eu sou a Catarina Marques Rodrigues, jornalista especializada em questões de género, igualdade e direitos humanos. A igualdade de género pressupõe a igualdade entre os géneros. É a ideia de que meninas, raparigas e mulheres devem ter os mesmos direitos que meninos, rapazes e homens. E estes direitos consubstanciam-se em várias áreas. Primeiro, por exemplo, na área económica, no facto de poderem ambos os géneros aceder aos vários tipos de trabalhos que quiserem, terem um rendimento igual por trabalho igual, no fundo conseguirem, enfim, cumprir a sua função profissional sem serem discriminados ou discriminadas pelo género que têm, seja também em questões, por exemplo, de assédio sexual, questões de fazerem perguntas especificamente por se ser mulher ou por se ser homem, mas também, por exemplo, nas questões da educação, porque estamos a falar de um contexto global, de vários continentes, de vários países. Em muitos dos contextos em que nós vivemos, raparigas e rapazes ainda não têm o mesmo acesso à educação, até por questões, por exemplo, não só de serem mulheres, mas também daquilo que deriva da sua biologia, por exemplo, a menstruação ou outras questões como acharem que as raparigas têm que se preparar para o casamento logo cedo, assim que possível, e, portanto, o direito a aceder à escola e depois também a progredir nessa educação para estudos superiores não é cumprido da mesma forma para rapazes e para raparigas, por causa também desses papéis de género que são atribuídos de forma diferente aos géneros. Portanto, o papel da rapariga que deve estar preparada para o lar, para a maternidade, e do rapaz que tem que ser o provedor, que é aquele que à partida tem mais aptidão para cumprir funções, para ter acesso à educação e por aí fora. Mas também muitas outras questões, como por exemplo a questão política. Nós conseguirmos garantir que homens e mulheres conseguem aceder a funções políticas, a cargos de poder, que conseguem cumprir o seu mérito de forma livre de estereótipos, de condicionamentos, por causa daquilo que significa à partida ser homem e ser mulher. E depois daqui também vamos, por exemplo, para os estereótipos que ainda estão muito presentes na nossa sociedade. Portanto, a igualdade de género, no fundo, é conseguirmos libertar-nos de todas as amarras que nos colocam em pontos diferentes, em estados diferentes, em sítios de oportunidades diferentes, só pelo género, pela biologia com a qual nós nascemos quando éramos crianças, quando éramos bebés. Portanto, o nosso género não nos deve condicionar em termos de oportunidades e de possibilidades naquilo que nós podemos ser, fazer e ter na nossa vida. Eu diria por duas grandes razões. A primeira, por uma questão de justiça social e de direitos humanos, e a segunda também por uma questão económica e até estratégica. A primeira, porque nós vivemos numa sociedade que é composta por homens e mulheres, como os dois grandes grupos de géneros, embora havendo outros, e, portanto, não faz sentido do ponto de vista social, do ponto de vista de direitos humanos, que estão consagrados há tantos anos por tantas organizações internacionais, nós termos uma parte da população que tem direito ao poder económico, social, político, e a outra parte, só por razão do seu género, não ter acesso a uma série de oportunidades, de opções, de trabalhos e de poderes. Portanto, é algo que, enquanto grupo social, enquanto humanidade, não faz de facto sentido. E também porque nós, e esse já estamos a falar do segundo ponto, do ponto estratégico e do ponto da economia, porque nós, ao estarmos a abdicar de 50% da população, estamos também a abdicar de 50% da criatividade, 50% da inteligência, 50% das ideias, 50% das possibilidades que nós teríamos de crescer enquanto sociedade. Já foi estudado por várias organizações internacionais, até ligadas ao mercado de trabalho, que os prejuízos económicos de nós não aproveitarmos uma parte da sociedade, neste caso, por exemplo, as mulheres, para as empresas, para o desenvolvimento económico, no fundo, das economias e dos países, tem um custo real, porque estamos a abdicar, no fundo, dessa massa de trabalho que também que se iria aplicar e que teria outras ideias,
ideias, outros contextos, outras perspectivas. Portanto, do ponto de vista estratégico, obviamente que diferentes pessoas têm diferentes experiências e, portanto, não é algo inteligente desse ponto de vista também estarmos a preterir uma parte da população só por razão do seu género. Depois também as competências e o mérito, de facto, não estão ligados ao género com o qual nos foi atribuído, tendo em conta a nossa biologia, tem a ver sim com a nossa experiência. E depois também porque, de facto, não é justo nós definirmos o percurso e o caminho de uma pessoa com base no género com o qual nasceu. A igualdade de género nunca está cumprida a 100% e não há, aliás, nenhum país no mundo que seja 100% igual em termos desta questão da igualdade de género. Isso já está também documentado por várias organizações internacionais. Portanto, não há igualdade em nenhum ponto deste mundo. Porquê? Porque, de facto, há várias ameaças que vêm também de dois grandes grupos, digamos assim. Primeiro, o grupo ligado ao poder político, portanto, são os governos ou são as outras instituições políticas que têm o poder para legislar e para fazer cumprir essa legislação. E depois temos também as pessoas, a mentalidade, os estereótipos e, infelizmente, ainda não há nenhuma lei que permita moldar o pensamento das pessoas. Há direitos que foram conquistados numa determinada altura da história e que, passados alguns anos, vemos a ser questionados e vemos que a sua implementação não está tão segura como achávamos. Portanto, há de facto questões que estão já cumpridas no plano da legislação, mas depois no dia-a-dia não o são e tem que haver essa atenção por parte dos organismos nacionais e internacionais para, enfim, punir ou para chamar a atenção de quem quer, lá está, ameaçar os direitos das mulheres. As maiores ameaças estão também nas mentalidades, que infelizmente estão sempre a mudar. Nós achamos que a evolução, a partida, seria algo constantemente linear e sempre de uma forma crescente, o que na prática não é o caso. Há sempre quem se sinta ameaçado ou quem sinta que a igualdade não é uma prioridade ou quem pense que o feminismo não é a igualdade entre os géneros, quando esse é o seu conceito oficial. Enfim, a ameaça real é, de facto, nós percebermos que nem toda a gente tem esta consciência de forma profunda, de forma sólida e que a qualquer momento os nossos direitos podem estar em causa. Isso não é uma ideia vazia, é uma ideia real que nós vemos todos os dias, até do ponto de vista noticioso. É curioso que, por mais que a legislação garanta os direitos, garanta o acesso a mecanismos que promovam essa igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, depois, na prática, por vezes, a sua aplicação esbarra nas mentalidades das pessoas. Temos, por exemplo, o caso da parentalidade. Se os homens e os rapazes não estiverem conscientes para a importância de também se envolverem mais nas questões do cuidado, da conciliação trabalho-família, no envolvimento em relação aos direitos e aos deveres com os filhos, por exemplo, ou com as tarefas domésticas, por mais que haja mecanismos, por mais que haja sensibilização, por mais que haja campanhas, depois o efeito prático será mais reduzido. Portanto, eu diria que a ameaça real e o desafio real é, de facto, conseguir-se que ambos os prismas estejam em consonância e vão avançando ao mesmo tempo, o que é muito difícil de conseguir, por isso é que nunca se pode descansar. Nós devemos trabalhar para aquilo que falta resolver, mas o percurso até agora é de facto assinalável. Em Portugal, por exemplo, antes do 25 de Abril, os maridos tinham o direito de abrir a correspondência das mulheres. Para viajar para o estrangeiro, uma mulher tinha que ter a autorização do marido ou do pai. Havia certos trabalhos que ela não podia ter, uma mulher não podia ser juíza ou diplomata, por exemplo. O trabalho dela e a função dela era uma função do cuidado do lar e do cuidado dos
os filhos, o direito de voto não era universal e, portanto, 50 anos depois, aqui estamos com todas estas questões resolvidas na legislação. Portanto, se pensarmos bem, não é assim tanto tempo para aquilo que é a diferença entre aquilo que era ser mulher em 1973 e dois e antes disso e aquilo que é ser mulher hoje. Essa é uma grande conquista e, globalmente falando também, hoje há mais consciência do que nunca para aquilo que é ser mulher em várias áreas, ser mulher na política, na economia, mas também numa indústria como a representação, o cinema. Tem havido várias campanhas globais para chamar a atenção para as questões, por exemplo, do assédio sexual, dos estereótipos de género, como a campanha Me Too, que já é de 2017. O grande boom foi nesse ano, mas já tinha começado antes e que ainda continua a existir para denunciar aquilo que foi o silenciamento das mulheres durante muitos anos. Mas porque estamos a falar de um contexto global, lá está, há também uma conquista, pensando em países, por exemplo, do sul global, que é o de estarmos hoje mais alerta para aquilo que é o papel da mulher em certos contextos. E essa consciencialização, esse acesso ao conhecimento é também uma conquista para o empoderamento das mulheres enquanto seres únicos e pessoais que também querem reivindicar esse espaço que não lhes é atribuído ainda. Mas há também alguns desafios e eu vou aproveitar para dizê-los. Por exemplo, em Portugal nunca houve uma Presidente da República mulher, nunca houve uma Primeira-Ministra que resultasse de umas eleições legislativas, nunca houve uma Presidente da Câmara de Lisboa mulher ou do Porto. Portanto, há uma série de cargos de poder que ainda não são delas e depois, se falarmos no contexto dos países do sul global também, ainda está muito longe o acesso das mulheres a esse tipo de lugares. Portanto, eu diria também que uma das outras conquistas é também o número de associações de sociedade civil que se está a mexer, que está em trabalho contínuo com as comunidades, que conhece os problemas e que está também a criar projetos de dimensão média, por exemplo, de dimensão local, mas que é muitas vezes onde começa a mudança que depois vai, daqui a uns anos, resultar numa mudança e num impacto efetivo. Portanto, esse apoio, essas organizações, essa mobilização social é também uma grande conquista dos últimos anos. Há uma diferença entre aquilo que eu imagino que vai acontecer e aquilo que eu gostaria que acontecesse. 2030 remete-me logo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e para o objetivo número 5, que é aquele que diz respeito à igualdade de género. Dentro desse objetivo estão metas como eliminar completamente todas as formas de violência contra as meninas e mulheres, acabar com práticas nocivas como a mutilação genital feminina, os casamentos forçados, a exploração sexual, o tráfico de meninas e de mulheres, o também garantir o acesso, por exemplo, a poder económico, como as questões do controle e do poder sobre a terra, sobre as heranças e também, por exemplo, as questões da saúde sexual e reprodutiva, garantir o acesso pleno e total de todas as meninas e mulheres do mundo. E só nestes 5 ou 6 tópicos que eu acabei agora de enumerar, vemos que estamos ainda muito longe de os cumprir efetivamente em várias partes do mundo. Uma coisa tão simples, tão natural, tão biológica como a menstruação, por exemplo, ainda é motivo de discriminação de muitas raparigas e mulheres em vários contextos do nosso mundo. É motivo para as retirar do espaço público, para as impedir de aceder à escola, por exemplo, para as marginalizar, para as estigmatizar. Portanto, se em pequenas questões que estiveram sempre cá, nós ainda estamos longe de eliminar qualquer preconceito e qualquer desigualdade, em tudo o resto então estamos ainda com muitas dificuldades a nível político, a nível social, a nível económico de conseguir garantir. Eu imagino um mundo em 2030 em que estaríamos mais perto de conseguir cumprir todos estes tópicos e espero mesmo que o consigamos. Claramente a meta é muito ambiciosa, mas para isso também precisamos do esforço de todos e de todas nós para que não sejam só mais uma vez miragens, mas para que a nível local e global consigamos que este objetivo que foi enunciado
esteja talvez não cumprida a 100%, porque também temos que ser um pouco realistas, mas que esteja mais perto da sua resolução.